Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês um dos artesanatos que eu faço. Me pediram para me passar o passo a passo desse vasinho cestinha. Aí eu vou estar mostrando. Espero que vocês gostem. Aí para os materiais, vou usar um vasinho plástico envolvido em uma sacola plástica, um pedaço de perna de calça ou manga de camisa que dê da altura do vaso até o meio, um pedaço de arame galvanizado dobrado ao meio, um palmo e meio mais ou menos, tirinhas de malha para envolver a alça, uma calda de cimento com meio copo de cimento, meio copo de argamassa e um pouquinho d'água. Aí aqui eu já envolvi o tecido nessa calda para adiantar. Aí eu vou vestir no vasinho. Esse vasinho ele é bem simplesinho, bem facinho de fazer e no final ele fica bem bonitinho. Aí dá uma arrumadinha. Aí aguarde uns 10 minutinhos para essa calda secar um pouquinho, para ficar melhor para passar a segunda massa. Mas para adiantar, eu já vou passar essa massinha aqui, para vocês verem. A massinha é um copo de areia, um copo de cimento e um pouquinho d'água. Aí eu vou passar em volta. É melhor com a espátula. Aí, estando já uns 10 minutos secando, vai estar bem fácil passar essa massinha agora. Passa em volta e passa no fundo. Já deixa um acabamento já bonitinho, para depois não dar trabalho. Aí você vai passar em toda a volta e no fundinho. Já deixa bem lisinho. Aqui começou a subir, aqui eu nem vi. Aí deixa bem arrumadinho. Aí passa no fundo. Aí aguarde mais 10 minutinhos para secar um pouquinho. Aí secando um pouquinho, você vem com a buchinha e vai alisando bem. Deixa bem lisinho. Nas laterais, no fundo. Aqui não tá ficando porque a massa tá molhada ainda. Mas se secar um pouquinho, fica bem bom de fazer esse processo. Terminou? Aí pega um arame e divide o meio mais ou menos do vasinho e faz um buraquinho. Aqui e do outro lado no meio certinho, o outro buraquinho aqui. Aí fez esse buraquinho, aí vai deixar secando até o outro dia. Aí aqui eu já tenho uma seca. Aí eu vou dar uma olhadinha por dentro para passar essa mesma massa por dentro, para deixar um acabamento bonitinho. Dá uma olhadinha. Agora eu gosto de usar a colher. Aí coloca aqui e vai dando uma alisadinha. Toda a volta. E o fundinho. Deixa bem lisinho para ficar o acabamento bem bonitinho. Aí já faz as beiradinhas também.
toda a volta, faz a beiradinha. Fundo, laterais e a beiradinha. Aí eu não vou fazer toda a parte para poder adiantar o vaso. Aí, passou essa demão de massa, aí vem com a buchinha de novo. Assim que secar um pouquinho, uns 10 minutinhos, aí você vem e vai passando a buchinha, para deixar bem lisinho. Nas laterais, no fundo. Já aproveita e limpa as beiradinhas por fora. Aí, deixa secar até o outro dia. Aí, vamos pra alça. Aí, aqui eu já tô com a peça seca. Aí, vou pôr a alça. Aí, naquele buraquinho que eu deixei, eu vou fiar o araminho. Chegou aqui no meio, aí dobra o arame pra lá assim, cantinho. Aí você vai enrolando esse arame um no outro. Já vai modelando a alça. Chegando aqui, dá uma entortadinha no arame para facilitar a entrada. Essa é a parte mais enjoadinha. Aí eu esqueci de tirar a luva, aí fica mais difícil ainda. Chegando aqui, dá uma enroladinha, pega uma alicatinha e enrole. Enrole um no outro. Aí corta esse excesso. E dê uma amassadinha na pontinha pra ficar fácil o acabamento. Aí ajeita a alça. Aí naquela mesma cauda, eu envolvi as tirinhas de malha pra pôr aqui. Vou dar uma molhadinha aqui por dentro e por fora. E aqui em cima. Vou colocar o tecido aberto aqui, a tirinha aberta aqui. Primeiro eu vou passar uma massinha primeiro aqui. Pra colar bem. Aí eu coloco o tecidinho aqui, essa tirinha, e vou enrolando. Essa primeira não fica muito bonitinho, a próxima é que vai dar um acabamento bom. Vai até o final. Aí chegou aqui o mesmo processo. Coloca um pouquinho de massa. Estica o tecido e coloca em cima. Aí vem com o pincel e dê uma ajeitadinha. Se precisar, coloca mais uma massinha e dê uma arrumadinha. Agora eu vou pôr um pouquinho de massinha por dentro. Que agora eu vou começar a enrolar daqui pra fora.
Coloca sempre a tirinha abertinha. Aí vai enrolando. Deixa bem arrumadinho já. E vai enrolando. Até chegar lá no final. Pra ficar um pouquinho mais grossa. Faltou um pedacinho. Aí é só colocar o outro pedacinho e continuar enrolando. Aí se ficou um pouquinho comprido, é só cortar a pontinha. Chegando aqui, passo uma massinha e arrumo com o pincel dos dois lados. Já aproveita e dá uma arrumadinha aqui. Dos dois lados. Se ficou aparecendo muito, é só pôr mais um pouquinho de massa e dar mais uma arrumadinha. Aí deixa quietinho no lugarzinho até o outro dia, para essa alça não quebrar. Aí eu já tenho o próximo passo já seco. Aí estando seco, ela fica bem firme, a alça. Aí você dá uma lixadinha, lixa por dentro, por fora, na alça. Aí aqui eu já lixei. Aí eu vou passar uma misturinha nela agora. Aqui tem 2 colheres de massa corrida e eu vou colocar 1 colher de cola. Não vou medir não, porque eu já tenho uma base mais ou menos. 1 colher. Aí misture bem. E passo com o pincel. É para deixar a peça um pouco mais lisinha. Aí você vai passar por dentro, por fora. Não, por dentro não precisa. Por dentro você depois só dá uma mão de tinta branca. O certo é só por fora, no fundo e na alça. Aí deixa secar. Apoiou a mão, tá seco? Pode passar a segunda demão. Se preferir, pode passar 3 demãos. Aí eu já tenho o próximo passo pronto. Aí aqui eu dei 3 demãos. Aí na última demão eu lixei. Lixei, passei um pano úmido. Aí dei uma demão de tinta branca, todo o vaso. Aqui também eu passei essa massinha da massa corrida, eu passei também na alcinha. Aí eu lixei tudo, passei uma demão de tinta branca e dei a segunda demão de tinta rosa. Aí eu peguei a tinta branca, coloquei umas gotinhas de corante vermelho e fiz um rosinha bebê. Aí deixo secar bem, aí já vou pro próximo passo. O próximo passo é as florzinhas. Aí para fazer aquelas florzinhas, as rosinhas, eu dobro um pedaço de malha, daí fica um palmo mais ou menos. Aí eu dou um nozinho aqui na ponta, viro essa pontinha para baixo, e daí eu vou fazendo círculos, dando uma enroladinha e fazendo círculos, dando uma enroladinha e fazendo círculos. E vai até o final. Enroladinha e círculos. Enroladinha e vai, assim vai. Chegou lá no final, aí precisa esconder essa pontinha, né? Você dá uma abridinha aqui
esconde essa pontinha. Aí vai ficar assim, vai ficar um modelinho de uma rosinha. Aí, aqui eu passo uma aguinha com um pouquinho d'água e um pouquinho de cola branca. Tipo, 2 colheres d'água, 3 colheres d'água e meia colher de cola. Faz a misturinha e passa aqui e deixa secar. Para ela ficar um pouquinho mais durinha. Aí ela vai ficar assim, ó, bem durinha. Aí, dá uma abridinha aqui nas pétalas. Ela vai ficar bem bonitinha. Aí, o próximo passo, põe um pouquinho mais de corante naquele rosa, para ficar um pouquinho mais escuro. Aí dá uma demãozinha, 1 ou 2 demãos de tinta rosa um pouquinho mais escura do que o vaso. Aí aqui, eu pego cola instantânea e colo essas rosinhas. Cuidado para não colar o dedo. Seguro e colo. Aí eu vou colar toda a volta do vaso. A cola instantânea na hora. Aí para fazer aquele lacinho, eu pego uma cordinha de sisal, enrolo ela, dobro, aí vai ficar assim. Aí eu dou um nozinho na ponta e faço um lacinho aqui. Amarro, dou um lacinho e prego uma rosinha da mesma em cima, aqui. Aí vai ficar assim. Aqui já é terminado. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês podem comentar lá nos comentários, que eu estarei respondendo. Desculpe se não ficou do agrado de vocês, porque esse é um dos primeiros vídeos que eu tô fazendo. Tô nervosa, mas fiz com muito carinho para vocês. Espero que vocês consigam fazer aí na casa de vocês e ganhem um dinheirinho vendendo. Aí, se vocês gostaram, vocês dão um joinha, curte, comente, compartilhe, por favor, que eu agradeço muito a vocês. Fique com Deus, Deus abençoe a todos. Tchau, até a próxima.